Bom dia, Pai do céu, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito de amor. Pai celestial, ajuda-me a reconhecer o amor profundo que tens por mim e pelo meu irmão. Ensina-nos a abrir o nosso coração para escutar o que nos dizes. Dá-nos o que precisamos para permanecer em ti e enche os nossos corações com o fogo do teu amor. Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de março, estamos na primeira semana da Quaresma. Iniciámos há pouco este tempo, não é? Este tempo de Quaresma. E muitas dúvidas costumam surgir sobre como viver esta jornada quaresmal, nomeadamente no que toca ao tema da penitência e do jejum. Assim, hoje vou falar um pouco sobre isso, porque o jejum desempenha um papel muito importante nas Escrituras. Ele simboliza um gesto de humildade e arrependimento. Mas para nos ajudar a entender melhor hum, tudo isto, hoje a frase bíblica leva-nos ao Antigo Testamento, à história de Jonas. Jonas era um profeta de Israel que foi chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, a capital da Síria, para pregar contra a maldade do seu povo, pois os seus pecados haviam chegado assim a um ponto crítico. No entanto, Jonas não queria cumprir essa missão. Ele temia que, se pregasse o arrependimento, Deus pudesse perdoar os ninivitas, que eram inimigos de Israel. E isso incomodava Jonas. Então, em vez de seguir para Nínive, Jonas fugiu na direção oposta e embarcou no navio. Entretanto, já no navio, levantou-se uma grande tempestade, colocando em risco a vida dos marinheiros. Assim como era costume naquela época, eles lançaram sortes para descobrir a causa do problema. E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas, de consciência pesada, reconheceu que a tempestade era uma consequência da sua desobediência a Deus. Então, para acalmar o mar e salvar os marinheiros, Jonas pediu que o atirassem ao mar. Eles assim o fizeram. E imediatamente a tempestade se acalmou. Ora, após ter sido lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, uma baleia, enviada por Deus, onde ficou por 3 dias e 3 noites, ou seja, ele ficou dentro da baleia. E durante todo esse tempo, Jonas rezou a Deus, reconhecendo o seu erro e pedindo perdão. Ou seja, ele arrependeu-se de ter fugido e não ter cumprido a missão que lhe foi dada por Deus. Após isto, após ter reconhecido o seu erro e de se ter arrependido com todo o seu coração, Deus ordenou que a baleia o vomitasse em terra firme. E foi assim que Jonas saiu de dentro da baleia e foi novamente chamado por Deus para ir então pregar em Nínive. E desta vez ele obedeceu. Ao chegar a Nínive, Jonas pregou a mensagem de Deus, ou seja, disse a todos que a cidade seria destruída em 40 dias caso o povo não se arrependesse dos seus pecados. E, para surpresa de Jonas, os habitantes de Nínive, incluindo o rei, arrependeram-se sinceramente e jejuaram e vestiram-se de saco, ou seja, de serpilheira, como sinal de arrependimento. Eles pediram a misericórdia de Deus e buscaram mudar os seus caminhos. Esta é a história de Jonas e de Nínive. E aqui nesta história, o jejum simboliza a percepção de que os pecados da cidade eram graves e que necessitavam de uma mudança radical. Portanto, o ato de jejuar foi uma forma de abnegação e de negação das necessidades físicas.
ou seja, foi uma penitência que levava as pessoas a focarem nas questões espirituais. E associado a isso, houve um desejo sincero, não é? De atrair a misericórdia de Deus num momento de crise em que se reconhece que era necessário um perdão divino, perdão de Deus. Portanto, em Nínive, o jejum não foi apenas uma prática religiosa externa, sem sentido, sem significado. Não, foi um ato de coração, não é? Voltado para a misericórdia de Deus, esperando que Deus tivesse compaixão da cidade e a poupasse da destruição. Ora, esta história mostra-nos que o jejum tem o propósito de preparar o coração para ouvir e para obedecer a Deus. Em muitos casos na Bíblia, o jejum precede a uma mudança espiritual significativa. E em Nínive, o jejum foi acompanhado por ações concretas, não é? É assim que deve ser acompanhado por oração e também por ações concretas. No caso de Nínive, eles vestiram-se de saco, ou seja, eles despojaram-se das suas vestes e vestiram-se com aquilo que havia de mais simples, não é? Como que reconhecendo a sua simplicidade, a sua pequenez. Ou seja, houve um esforço sincero para se afastarem do pecado. E esta história é também um exemplo de arrependimento não apenas individual, porque no caso de Nínive foi comunitário. O próprio rei, não é, liderou o povo numa demonstração pública de arrependimento e busca pela misericórdia de Deus. Portanto, o jejum aqui foi uma ação de penitência. Mas o jejum não é apenas, ou pode não ser apenas, uma ação de penitência. É também uma ação de amor. Afinal, não é sobre tortura, não é sobre um pagamento, não é? Deus não precisa, Deus nem quer isso. É sobre amor. É sobre o amor benigno. É sobre amar. E amar implica desprendimento de nós próprios, implica despojamento, implica sacrifício da nossa vontade. Porque esse amor não é sobre nós, ainda que seja nosso. Então, quando renunciamos ou nos privamos de algo de forma consciente e atribuímos a isso uma intenção, como por exemplo o amor a Jesus, ficamos unidos a Ele num só coração. Além disso, o jejum e a penitência, eles desarmam os nossos corações, ajudam na conversão, ou seja, na transformação, na mudança. Porquê? Porque nos fazem sair do supérfluo, porque nos levam para o essencial, para o básico. Portanto, eles são um caminho de fortalecimento, não é? Que tem a função de nos levar à humildade, ao reconhecimento das nossas próprias limitações, da nossa pequenez. Sabes porquê? Porque o jejum e a penitência trabalham a nossa vontade. E isso é importante, porque ao longo da nossa vida não podemos fazer só o que temos vontade, não é? Porque não vale tudo, porque somos pessoas que temos valores de vida, princípios, que temos um código de vida cristão, não é? Porque o nosso viver dá testemunho do nosso Deus, porque nós somos assim como que representantes de Deus na Terra. Então, o nosso amor tem que representar o amor de Deus, o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amor e de caridade, é o Deus do amor. E este rei serve. É desta capacidade, é deste treino da nossa vontade que nasce a capacidade de restrição, a capacidade para fazermos
boas escolhas, tomarmos boas decisões, para escolher o bem, não é? Para perceber que é importante não estarmos focados só em nós, que é importante que nos preocupemos com os outros, que tenhamos a capacidade de sacrificar o nosso tempo, o nosso bem-estar, para que outros também possam ficar bem, não é? É daí que nasce a capacidade de entrega, de amor, de serviço ao outro, a capacidade de viver bem e de nos pormos ao serviço do amor e da paz, como Jesus fez. Então agora deixo-te a pergunta: que penitência estamos dispostos a oferecer nesta quaresma? Que ação de amor vamos oferecer a Jesus? Na minha família, sempre houve o costume de não comer carne na Sexta-feira Santa. Isso já é considerado uma penitência. Mas confesso que até agora eu fazia isto era meramente porque era assim, não é? Porque é costume, era tradição. Às vezes até olhava para isso como uma chatice. Ah, que chatice, hoje não posso fazer carne, o que é que eu vou fazer? Era apenas uma ação externa, não é? Que não estava conectada a uma intenção, a um significado. Este ano tenho uma nova consciência, uma outra consciência, e por isso quero fazer diferente, para poder realmente experimentar e vivenciar esta parte. Então, existem várias coisas que posso fazer, vou partilhar aqui contigo também para te deixar aqui algumas ideias. Por exemplo, eu sei que as sextas-feiras, salvo os dias de festas de santos, são dias de jejum e penitência na igreja em todo o mundo. Então, durante este tempo litúrgico da quaresma, às sextas-feiras, ao almoço, por exemplo, posso definir uma penitência ou um jejum em que não vou comer carne. E a esta ação eu vou juntar uma intenção. Eu vou oferecer isso pela paz mundial. Outra coisa que podemos fazer é, durante o tempo da quaresma, por exemplo, não comer sobremesas depois das refeições, ou seja, não comer um doce, e sim fruta. E depois posso associar a isso a intenção, não é, de oferecer isso pelos doentes da minha paróquia. Portanto, são inúmeras as práticas de jejum, não é, que podemos escolher, vão da escolha de cada um. Pode ser deixar de beber café, de beber bebidas alcoólicas, ou seja, deixar algo que nós gostamos. Não é? É uma ação de amor, é, por um bem maior, digamos assim. E claro que sim, que vai custar, porque exatamente é algo que nós gostamos, que nos dá prazer, que nos traz satisfação. Portanto, abdicar disso vai custar. E é provável que tenhamos vontade de quebrar o jejum ou a penitência. Mas quando isso acontecer, vamos nos lembrar da razão, do propósito, da nossa intenção. Okay? Vamos fortalecer e trabalhar e treinar a nossa vontade. Podemos, nesses momentos, por exemplo, rezar uma Ave Maria, não é? E seguir em frente. E claro que toda a família pode participar, não é? O importante é respeitar a realidade e a condição física e fisiológica de cada pessoa. E também é muito importante explicar, dar contexto, não é? O que é que isso, porquê o jejum, o que é que isso significa, ok? Caso contrário, vai ser apenas uma ação externa sem significado, não é? As, ninguém vai querer aderir, ou se aderirem, é uma coisa que não tem sentido, é oca, é vazia, não acrescenta. Bom, como sempre, vamos terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Deus do perdão, por uma e outra vez me convidares à mudança.
Sabes como custa deixar para trás a mediocridade, esta vida feita de efêmeros que se fazem passar por verdade. Ainda que hesitante, regresso ao teu abraço, desejosa de reconstruir o coração. Ama. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos da esperança, rumo à Páscoa. Páscoa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.